Então nós vamos convidar a Márcia Dias. Ela é uma das mais ativas profissionais do Brasil na área de produção cultural, diretora da Buenos Dias Projetos e Produções Culturais, atua há 30 anos na realização de projetos artísticos e culturais. É especialista em leis de incentivo à cultura. Inscreve e credencia os projetos nas esferas federal, estadual e municipal. Com a palavra, Márcia Dias, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Agradeço a DAP pelo convite. Falar um pouco de incentivo à cultura, aproveitando que o ministro da Cultura esteve aqui e nos trouxe palavras que a mim são muito caras de ouvir. Eu fico muito feliz de ouvir que é um setor em desenvolvimento, um setor econômico em desenvolvimento, com a participação que tem no PIB do Brasil, a atividade econômica cultural ter essa expressão. Quando ele fala de um projeto como Janeiro a Janeiro, ele fala de muitos projetos culturais, onde estão envolvidos muitos os festivais, e é importante isso. Achei que faltou na fala dele dizer que a cultura se desenvolveu muito com apoio do incentivo, que o incentivo tem que ser tratado, independente da posição filosófica ou política que existe. O incentivo contribuiu muito para chegar nesses números que o ministro tanto fala hoje, tanto apresenta como a importância que a cultura tem. A lei de incentivo à cultura, que a gente vai tratar aqui, ela deu origem, na verdade, às leis estaduais e municipais. O Estado e os municípios fizeram um espelho do que a lei de incentivo à lei federal. Na verdade, a lei federal de incentivo à cultura é uma lei que ela foi pensada em 1972 pelo então senador José Sarney, que tentou por 5 vezes aprovar um projeto de lei e não conseguiu. Esse momento era da ditadura e era muito difícil conseguir que a relação público-privado fosse estabelecida nesse momento que a gente vivia no país. Logo em seguida, quando a ditadura acabou, em 1986, o José Sarney foi então o primeiro presidente civil e ele, claro, como presidente, aprovou a lei que ele tanto tentou, que é a Lei Sarney. A Lei 8.313, que é a famosa Lei Rouanet, que ela é Lei Rouanet porque ela foi criada no governo Collor, em 1991. Portanto, o governo Collor, em 1990, ele derruba a Lei Sarney e ele implementa a Lei 8.313, a Lei Rouanet, do secretário Sérgio Rouanet, filósofo, sociólogo, diplomata e membro da Academia de Letras, né? O artigo 1º da Lei Rouanet, ele fala que a lei ela funcionará através de um programa, que é o PRONAC, é o Programa de Incentivo à Cultura. E no artigo 2º, ela fala que para o programa funcionar, para a gente poder ter a lei funcionando em sua plenitude, é criado então 3 mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura, o FICART, que é o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, e o Mecenato. O que aconteceu no desenvolvimento da lei de 1991 até hoje, ou seja, 27 anos, é que a gente só conseguiu trabalhar com o mecenato. O Fundo Nacional de Cultura, que foi um fundo criado para democratizar o acesso
poder desenvolver projetos artísticos e culturais em toda a extensão do país, ajudar no desenvolvimento de patrimônios, enfim, tudo que hoje se fala mal da lei, porque a lei não consegue chegar, é porque o Fundo Nacional de Cultura a natureza dele é contingenciado. O fundo ele tem uma natureza contábil por tempo indeterminado, mas que o dinheiro é contingenciado. Então, todos os governos desistiram muito do Fundo Nacional de Cultura. Primeiro, uma das verbas previstas para o Fundo Nacional de Cultura é o Tesouro Direto. Então, o governo aplica muito pouco dinheiro, até a Bianca, minha parceira na PTR, vai falar um pouco sobre isso, muito pouco dinheiro direto, de investimento direto, mas a gente tem alencado ao Fundo Nacional de Cultura, agora com a lei das loterias, ficou evidente isso, que a gente hoje perdeu, né, nesse ano, a gente perdeu 432 milhões que estariam destinados ao fundo, que é uma dúvida de todos os ministros, por que colocar tanto dinheiro num fundo se é contingenciado? Então, isso é um problema que a gente tem real na lei Rouanet como um todo, que o mecanismo não funciona, e esse tão importante para democratização, para descentralização. Por outro lado, tem um outro mecanismo, que é o FICART, que é Fundo de Investimento, que são para os projetos que, quem conhece a lei, no escopo da lei, no desenvolvimento do artigo que trata do FICART, da seção e do artigo que trata do FICART, fala que é claramente os projetos que são lucrativos. Os projetos, e é impressionante que o item 1 trata de shows de música, de grandes eventos, de espetáculos de teatro, que na época não tinham nem tantos musicais, mas os grandes espetáculos de teatro. Já existia, então, a intenção desse fundo poder, os proponentes, os produtores, apresentarem os seus projetos para um fundo de investimento com retorno. A gente, então, daria retorno para o investidor, para o patrocinador, que usaria esse fundo, e a gente também devolveria para o Fundo Nacional de Cultura um percentual desse dinheiro. E esse dinheiro que a gente, no FICART, pegaria de empréstimo, os juros dele faria com que a gente devolvesse até o valor que a gente conseguiu desse fundo para financiar o nosso projeto. A gente não daria mais, mas poderia dar menos, caso o nosso projeto não tivesse uma lucratividade. Então, e aí vem o mecenato, que é o único que a gente consegue usar, que a gente vem usando, e que então a lei vem sendo demonizada, dizendo que a lei Rouanet não é uma lei. Bom, enfim, tem vários assuntos, essa não é a minha fala aqui, mas todo mundo sabe que a gente entra dentro de um táxi, fala mal do artista, fala mal da lei, todo mundo fala mal do Rouanet, sem sequer conhecer um pouco da lei e entender o quanto da lei trouxe para hoje o setor está do jeito que está. Se a gente realmente não tivesse passado por esse problema todo que a gente está vivendo, econômica, a crise econômica, sobretudo aqui no Brasil, eu acho que os nossos números, inclusive, seriam melhores do que a gente está vivendo hoje, né? Então, esse mecanismo do mecenato, que é um incentivo, e aí é uma pergunta, né? Quem pode, como o patrocinador, o doador, ele pode utilizar a lei. Então, são várias formas, e a mais utilizada é o patrocínio direto ou a doação direta aos projetos culturais que são aprovados pelo Ministério da Cultura. Mas existem outras formas do mecenato, que a empresa tem o mesmo ganho se ela doar no Fundo Nacional de Cultura, por exemplo. Ou uma empresa, ela pode comprar ingressos e distribuir na própria empresa, através de associação de funcionários, e utilizar a lei e ter o benefício.
eles podem dar o dinheiro, podem o patrocinador ou o doador dar dinheiro, dar o serviço ou dar o bem utilizando o mecenato. E tem uma outra possibilidade, que é o doador. Se ele tem um bem próprio tombado, ele também pode usar esse recurso. Desculpa, eu não vi o que você me disse. Ah, tá, obrigada. Então, hoje a gente usa a Lei Rouanet, né, somente nesse mecanismo mecenato, o que, no meu ponto de vista, atrapalhou muito o desenvolvimento da lei. Eu venho tentando, todos esses anos, à frente da PTR e do Núcleo dos Festivais Internacionais do Rio, que a lei funcione na sua plenitude. Eu sou a favor de que a lei possa ser modificada, que ela precisa acompanhar o mercado, todo o desenvolvimento desses 27 anos, muita coisa aconteceu, a lei com certeza precisa ser revista, mas jamais mudar a lei para outra lei. Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu não me recordo, acho que é de 1999, diz que o incentivo, ele acaba no período de 5 anos. Qualquer outra lei de cultura que for feita, de 5 em 5 anos, ela precisa ser de novo aprovada. O que acontece muito com a lei do audiovisual, e quem trabalha com a lei do audiovisual sabe a dificuldade que é para aprovar depois de um tempo que está determinado na lei do audiovisual. Então, é muito simples fazer com que a lei funcione na sua plenitude e ela possa realmente contemplar melhor os projetos culturais e artísticos. O mecenato, a gente trabalhou muito a PTR, um pouco antes da gestão. Eu acreditei que na gestão do Sérgio a gente fosse conseguir, mas de fato é muito pouco tempo para que a lei possa funcionar na sua plenitude. Se o Sérgio, eu acho, tivesse 4 anos, como todo ministro, a gente conseguiria, mas é muito pouco tempo. Em 2017, pela equipe da CEFIC, que é a CEFIC, a Secretaria de Fomento à Cultura, que ela depois que saiu um secretário muito potente que a gente teve, que foi o Enito Menezes, alguns servidores voltaram para trabalhar na CEFIC e pela primeira vez convidaram os setores, poderia ter convidado até a ABRAP, se utilizasse bastante a lei, mas as associações que utilizam a lei foram convidados a participar da instrução normativa. A PTR participa da instrução normativa desde a primeira instrução normativa. Com a entrada do ministro, essa instrução normativa ela ganhou uma agilidade e desburocratizou. De fato, ele desburocratizou. A lei hoje está muito mais fácil de ser operacionalizada. A lei, estou aqui dizendo, o mecenato, o único mecanismo capaz que existe para a gente trabalhar. Então, hoje a lei funciona todo num ambiente, que é o ambiente do SALIC. Esse ambiente tem todas as informações, ele tem tutoriais de passo a passo de como funciona a lei, e, na verdade, para quem quer trabalhar com lei de incentivo, necessariamente tem que ler a lei, tem que ler o decreto e tem que ler, pelo menos, a última instrução normativa, que é a instrução normativa número 5, de 2017, que facilitou muito o trabalho. Quem trabalha muito com a lei, eu trabalho muito com a lei, eu sou uma realizadora de projetos culturais, eu utilizo muito a lei e realmente ficou mais fácil da gente trabalhar. A gente ainda tem muito que vencer, porque uma coisa interessante é que a lei, entre todos os incentivos que existem, os incentivos fiscais que existem nos setores da economia, a Lei Rouanet uma das, são muito poucos, se eu não me engano, são 3 ou 4, que a gente presta conta, tudo é transparente, está tudo no portal. Você pode... existem casos que existiu uma CPI para tratar da lei, e assim, 1, 2, 3 casos no universo, nos 27 anos de atuação, num valor significativo
Então, assim, eu sou uma defensora da lei e considero um instrumento muito eficaz, e eu tenho certeza que foi com a Lei Rouanet que a gente conseguiu chegar nesses números que o Sérgio diz com tanta propriedade. A lei, ela é fácil, é um passo a passo. As mudanças que a gente conseguiu desenvolver agora, principalmente, na hora que você escreve seu projeto, eu estou falando um pouco tecnicamente disso, que é o pedido, o que é, como escreve e tal. Então, eu estou dando aqui uma rápida geral, porque é impossível tratar da lei em tão pouco tempo. Não sei nem quanto tempo ainda. Já acabou meu tempo. Era isso que você estava me avisando? Bom, então, no Salic tem vários tutoriais que é possível utilizar a lei com facilidade, mas eu só oriento a ler o decreto e a ler a instrução normativa, que tudo vai ficar mais fácil. Desculpa, grata. Muito obrigado a Márcia Dias. Agora nós vamos ouvir o Chico Pelúcio, ator e diretor de teatro, integrante do Galpão, gestor cultural, diretor-geral do Centro Cultural Galpão Siniorto, presidente da Fundação Clóvis Salgado em 2005-2006, formado em administração, contabilidade e especialização em cinema pela PUC Minas Gerais. Autor do livro Do Grupo Galpão ao Galpão Siniorto, uma experiência de gestão cultural em parceria com Rômulo Avelar. Chico Pelúcio é o nosso próximo painelista. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Shaolin, cadê você? Shaolin, tá bom, Shaolin? Lúcio, beijo para vocês, prazer estar aqui com vocês. Vou ser rápido também, que eu tenho 15 minutos só. Vou pegar um pouquinho, fala da Márcia, para tentar fazer uma abordagem, digamos, mais conceitual da lei, sem ser muito técnica. A lei, quando foi criada, só lembrando, a lei foi criada com o seguinte argumento: até hoje o Estado não consegue responder à demanda da sociedade como um todo, nem na saúde, nem na educação. A demanda é muito grande para o poder do Estado. A cultura sempre foi assim. O Estado, o poder público, não dá conta de atender a demanda toda. Então, na época, a lei foi criada com o argumento de que o que era de mercado ia para a lei. E o Estado ficaria com as suas obrigações constitucionais com a cultura, que é exatamente o fomento, a formação, a descentralização, a fomento aos novos artistas, enfim, tudo que diz respeito a uma política pública para a cultura. A palavra política pública, na década de 70, ainda era uma coisa meio nova, né? Assim, a política até então era feita meio de balcão. A verdade é essa. Foi o Celso Furtado que deu uma geral na cultura, e no sentido de colocar a cultura como um setor fundamental para a construção não só do cidadão, não só do simbólico de uma sociedade, mas também como um lugar onde a economia se fortaleceria. Então, o Celso Furtado que faz isso no Ministério. E quando a Lei Sarney, que depois Márcia falou, foi criada, veio com esse intuito, falou assim: como o Estado não tem dinheiro para atender tudo, vamos deixar o que tem apelo de mercado ir pela lei, porque vai ser patrocinado pelas empresas, e o Estado continua bancando o que é constitucionalmente obrigação do Estado. Criou-se a lei, e o que aconteceu no final dos anos 80 e principalmente na década de 90? O Estado, como um bom Pilatos, lavou a mão e deu tchau para a cultura e deixou só a lei funcionando. A verdade foi essa: o Estado sumiu, desapareceu, se omitiu, e deixando a lei de incentivo responsável por todo o fomento da cultura. Como a Márcia também disse, o governo federal impulsionou a criação das leis estaduais e municipais no modelo ainda
da lei federal, no caso a lei Sarney, depois a lei Rouanet. Como a farinha, quando a farinha é pouca, o tal do meu pirão primeiro, o dinheiro era pouco, isso, nos anos 90, despertou uma discussão muito, digamos, acirrada, no sentido do sentido de uma lei que usava dinheiro público para fomentar, que era o único dinheiro que tinha, para fomentar coisas de mercado, já que o Estado não fomentava a parte constitucional prevista na Constituição. Então, a lei começa a ser questionada por diversos setores da sociedade, e no sentido de tentar aprimorar a lei para garantir uma utilização de interesse público pela lei. Na verdade, os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, para a cultura, foi terra arrasada. A cultura feneceu nesses 8 anos de Fernando Henrique Cardoso de um esquecimento absoluto com Francisco Verfort. Essa é uma verdade. É uma verdade também que, com o governo Lula, a cultura volta a ser discutida e volta a ter alguma presença na discussão central do país, principalmente com o Gil ministro. Né? E essa questão da lei e da importância do Estado nas suas obrigações constitucionais com a cultura foi retomada. Aí se volta a falar num aprimoramento da lei, se volta a falar de uma Constituição de funcionamento do Fundo Nacional de Cultura como um instrumento fundamental para atender essas questões culturais, né? E começa a se pensar em como distribuir melhor esse dinheiro, que continuou sendo talvez um dos poucos dinheiros. Alguns avanços aconteceram, principalmente com as empresas estatais voltando-se para o financiamento da cultura. Muitas empresas privadas entenderam que isso era, por um lado, uma grande possibilidade de um marketing puro e simplesmente. Outras empresas entenderam que isso era um retorno institucional fundamental, e algumas poucas entenderam que isso é uma obrigação do poder privado com a sociedade. Distribuído nesse vasto espectro de interesses, de uma certa forma. E aí, com a constituição das leis estaduais, as leis municipais, a lei federal, e essa discussão, pós-governo Lula, o governo Dilma foi também, como Fernando Henrique Cardoso, a cultura feneceu demais. A cultura foi utilizada simplesmente como sempre tinha sido utilizado antes, como uma cereja política para alguma demanda. Então, foi levada Marta Suplicy para o Ministério, a verba foi fenecendo, e depois, no segundo governo, o que no governo Lula a gente chegou a 1% do orçamento, mais ou menos, no governo Dilma nós chegamos a 0,0 alguma coisa, foi quando o Ministério teve a menor verba possível, e essa discussão da lei ficou ainda mais pesada, porque era o único dinheiro que tinha, e o Ministério desapareceu, de uma certa forma, ficou imobilizado pela falta de dinheiro. E aí nós, produtores, nós artistas, nós que utilizamos as leis, e não estou falando como nós todos, nós ficamos relacionando com duas pontas fundamentais. Uma o Estado e outro o empresário, que financia. Então, o nosso jogo a nossa sobrevivência depende, até hoje, de articular um diálogo com essas duas pontas, que é o poder público, justificar nossa ação junto ao poder público para que nossos projetos sejam aprovados, sejam, enfim, viabilizados, e, por outro lado, ser interessante o suficiente para conseguir um patrocínio. Aí, pensando que nós estamos num Congresso Brasileiro de Promotores de Eventos, eu entro numa questão que hoje, de um modo geral, existe a preocupação de, quando se pensa o evento, não deixar que o evento entre numa máxima que tem, que é assim: evento é vento, portanto não serve à lei, não serve ao interesse público.
de uma certa forma, pensando no evento só como entretenimento, se justifica. Por isso é que nós, produtores, a gente tem que pensar a nossa atuação no sentido de conversar com o poder público, no sentido de sermos importantes e termos projetos fundamentais sob a perspectiva de uma política pública. Não só de uma política comercial, ou só um evento comercial. Então, esse lado, a gente tem que ser criativo nesse sentido para pensar a nossa sobrevivência, se é que queremos utilizar das leis de incentivo, a nossa atuação, nossa ação com o interesse público. Como é, aí tem uma questão que eu acho que é fundamental, que para não se caracterizar nessa, digamos, afirmação pejorativa de evento, a gente pensar a nossa atuação sob a perspectiva da continuidade. Quer dizer, a gente pensar que nós estaremos presentes nessa comunidade, nessa cidade, nesse país, ou seja, onde a gente atua, de uma forma presente e continuada. Isso nos abre a possibilidade de pensarmos uma vinculação com a sociedade mais vertical, mais profunda e mais consequente. Né, assim, na criação de público, na formação, na informação, na troca, sabe, na criação de um mercado, sei lá, acho que aí a gente pode atuar de várias formas. Né, assim, a gente hoje, eu sou um artista de teatro, eu não consigo viver de bilheteria. Agora, eu tenho muito claro para mim, não é para a minha geração mais, que eu só vou sobreviver da bilheteria o dia que a gente fizer uma revolução na educação e cultura. Na educação, arte e cultura. O dia que eu serei prioridade na cesta daquele cidadão, em que ele vai pagar para ver teatro, ele vai pagar para comprar o livro, ele vai pagar. Essa questão da gratuidade, sabe, ela tem uma faca de dois gumes, bravo. Então, só a educação unida com a arte e com a cultura é que vai criar um menino, um cidadão, em que ele vai deixar de beber cerveja para assistir um show, ele vai deixar de comprar uma roupa para ver teatro, ou vai fazer as duas coisas. Então, essa é uma questão para a gente pensar, porque, de fato, o dinheiro é público, ele tem que ser usado com objetivos públicos, né? Assim, não dá para coisa. E só para fechar minha fala, eu estou dentro do tempo, como é que eu estou aí? Graças a Deus, a minha 5 minutos? Oba! Então, essa grande dificuldade nossa hoje é de lidar com essas duas pontas, tanto o poder público quanto o empresário. Porque também o empresário é achar aquele que fala a nossa língua, né? Assim, achar aquele que entenda a lógica e a função da lei de incentivo, né? Assim, e ao mesmo tempo a gente pensar. Hoje você tem empresas que são muito agressivas no sentido do marketing, principalmente as empresas de telefonia, por exemplo. Sabe, elas são agressivas pra cacete. Você vai na Inglaterra, você pega um festival, sabe, grande, você vê o programa de 10 páginas, lá na última página tem no pé da página assim, este evento é patrocinado por tais empresas, não sei o quê, pequenininho no fundo, e isso é o retorno institucional que as empresas que patrocinam aparecem. Aqui tem que aparecer primeiro a marca desse tamanho da empresa. Olha quantas, olha ali quantas, né, assim, para depois aparecer. Isso às vezes é difícil de relacionar com isso, principalmente quando se trata de dinheiro público. Se fosse dinheiro privado, tudo bem. Então, e tem um empresário que já entende, sabe, essa questão e privilegia o retorno institucional. Ele está mais ligado à sua imagem no mercado como uma empresa cidadã e preocupada com o desenvolvimento daquela sociedade, daquele cidadão. E tem outras empresas que trabalham muito com interesse territorial, ou seja, preocupado com o seu cliente em si, preocupado com o seu funcionário, com o seu funcionário, com a sua cidade, com a sua região. Para nós aqui, eu sei que tem muita gente do interior. Uma discussão que eu acho que é muito eficaz, pena que o ministro não está aqui, que é
uma coisa que se cobra e que se fala muito, que é a descentralização do recurso da lei, que hoje está concentrado no Sudeste, basicamente no Sudeste, porque quem paga, quem pode usar a lei hoje são as grandes empresas que têm um imposto devido, elas, né, a lei Rouanet, o imposto devido, então só grandes empresas têm isso, e centraliza isso no Sudeste. Seria a gente brigar pela a possibilidade de a gente usar o imposto presumido. Se a gente conseguisse, na Fazenda, a possibilidade da lei usar o imposto presumido, isso seria a maior descentralização da Lei Rouanet. Porque toda cidade pequena, as pequenas empresas, médias e pequenas empresas, todas trabalham com imposto presumido. Eu sou do interior, eu não consigo um centavo de imposto de renda no interior, porque todas trabalham com imposto presumido. Se isso fosse liberado pelo imposto de renda, isso seria um fator de descentralização muito útil para nós, principalmente que trabalhamos no interior. Essa é uma briga bacana para a gente fazer, porque isso sim distribuiria enfim, a lei, o uso da lei de uma certa forma. Aí a última coisa que eu queria dizer é que a gente ficar atento nas leis estaduais e municipais. Quem não tem lei municipal, que busque, que brigue no seu município para a criação da lei municipal. Agora, em Minas a gente tem uma lei estadual, que também reza nessa cartilha de um dinheiro público que, portanto, precisa ter seu retorno de interesse público. Mas é uma possibilidade se a gente é criativo e consegue fazer de um evento periódico e de interesse público. Tá bom, tá? Chega? Obrigado, gente. Depois a gente conversa mais, pergunta.